vem comigo, ouvir a palavra de Deus, e terás a certeza contigo que Jesus é o caminho dos céus. Queridos, a paz do Senhor Jesus para todos. Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez na série Mensagens que Edificam. E eu quero trazer uma palavra do coração de Deus para o teu coração. E eu tenho certeza de que Deus tem algo profundo para desvendar na tua alma. E por muitas vezes Deus precisa usar de estratégias através de seus servos, assim como Ele usou o seu próprio Filho Jesus, através de parábolas, usando situações cotidianas para revelar coisas profundas às pessoas que estavam ao seu redor. Hoje não será diferente. Deus tem uma palavra muito profunda para revelar ao teu coração. E para tanto nós queremos fazer a leitura aqui no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 15, dos versos 22 ao verso de número 24, que escrito está: Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos seus pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Nós queremos falar nesse momento acerca do tema restaurando altares familiares. Restaurando altares familiares. Aí você pode me perguntar: Pastor Enoque, o que tem a ver a mensagem do filho pródigo com altares restaurados? Por sua vez, eu preciso voltar um capítulo antes para trazer algumas informações que são de suma importância. Iremos tratar um pouco aqui acerca de usos, costumes, cultura e etnias, para que você chegue ao denominador correto do texto, porque texto sem contexto é pretexto, e não temos como conhecermos a vontade de Deus se não for por intermédio da palavra. Mas a palavra de Deus, por sua vez, ela é recheada de informações que nós precisamos nos aproximarmos um pouco mais dela. Capítulo 14 do Evangelho segundo Lucas nos narra quando Jesus é convidado para entrar na casa de um pecador declarado, que por sua vez também era príncipe da lei daquela época. E quando Jesus entra na casa deste cidadão, ele faz parte de um momento das tradições do judaísmo que somente alguém que tem muita comunhão com o indivíduo que o convidou pode participar. E naquele momento a Bíblia nos diz que Jesus é convidado para sentar-se à mesa junto com o dono da casa. O anfitrião, por sua vez, fez toda a sala. Ele procurou arrumar o momento da refeição. Junto com o momento da refeição, ele manteve todas as tradições possíveis dentro dos seus costumes para deixar confortável o convidado. Mas tem um porém: o judeu, e todo bom judeu que se preza, ele não convida ninguém para participar de uma refeição dentro da sua casa, sem que a pessoa convidada tenha familiaridade com ele, ou no mínimo professe a mesma fé. E ele convidou Jesus para participar de uma refeição com ele, porque eles não convidavam qualquer pessoa, porque mesa da refeição para judeu é altar de provisão.
E quando ele convida alguém que não professa o mesmo nível de fé, ou que não faz parte do seu vínculo familiar, ele pode estar comprometendo a provisão da casa, ou seja, a prosperidade do indivíduo pode estar sendo comprometida. Só que aquele homem fez uma boa escolha. Ele convidou alguém que não iria comprometer a sua provisão, até porque a provisão dele já estava comprometida. Ele era um pecador declarado. E quem ele convidou para participar da refeição com ele era o dono da bênção, era a própria palavra encarnada entre nós, era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só que de fora havia duas vertentes religiosas que observavam todos os passos de Jesus e estavam próximos, não porque abraçassem os seus ensinamentos, nem tampouco porque eram simpatizantes da mensagem de Jesus, mas para criticá-lo ou tentar atrapalhar, ou pensavam eles que conseguiriam atrapalhar os propósitos de Jesus, que por sua vez seria impossível, até porque Jesus estava na terra para cumprir uma ordenança divina, para cumprir um projeto celestial. Então, contra os projetos de Deus, não existe ser humano que possa atrapalhar ou impedi-los. E quando Jesus entra na casa, ele assenta-se à mesa e participa da refeição, as duas vertentes religiosas, que eram dois grupos que estavam de fora, conhecedores das tradições, dos usos e costumes, eles tratam do assunto costumes e tradições quando eles começam a censurá-lo, dizendo: este diz que é o Messias prometido. Se ele fosse o Messias, certamente saberia quem foi que o convidou para participar de uma refeição com ele. Saberia que era um homem pecador. Por sua vez, fazia parte do sinédrio, do grupo da liderança da religião judaica, e estava sendo criticado pelos mesmos. Se ele era pecador e fazia parte do grupo do sinédrio, os outros eram tão pecadores como eles. Porém, o de cá declarou: os dois que estavam de fora não. E quem eram os que estavam de fora? Os escribas e os fariseus. Os escribas eram aqueles que compilavam as leis nos templos e entregavam nas mãos do povo para que eles observassem, seguissem e vivessem as leis que o judaísmo estava colocando diante deles. Os fariseus eram aqueles que cuidavam na época da religião, da política e do social dentro de Israel, sem contar que eles cobravam com muito afinco a entrega dos dízimos dentro dos templos ou das sinagogas. E quando eles começam a censurar, balbuciando de onde eles estavam, eles achavam que Jesus era apenas o filho de José, o carpinteiro, e por sua vez eles sabiam que Jesus era o prometido de Deus também, mas não o reconheciam como mesmo. Eles fazem a censura de fora. Jesus, na sua onisciência, que é um dos seus grandes atributos, conhecendo a censura daqueles homens, ele responde: eu não vim para os sãos, mas para os enfermos. E aí então Jesus começa trazendo um sermão, e sermão esse que ele divide em 3 tópicos, para chegar a um propósito. Você que está aí agora nos ouvindo, Jesus tem um propósito com esse sermão. Você não nos ouve apenas porque você teve a curiosidade de olhar esse vídeo. Você nos ouve porque Jesus chamou a tua atenção e o Espírito Santo quer revelar algo muito profundo para a tua alma. Jesus começa falando acerca de uma parábola dividida em 3 tópicos. O primeiro é o tópico que fala da ovelha extraviada.
mas eu não quero falar, não vou extraviar agora. O segundo tópico que Jesus trata naquela parábola é a da dracma perdida. E eu também não quero me ater a esse momento. O terceiro, ele fala acerca do filho pródigo. E eu quero me ater a esse assunto para trazer a revelação de Deus para você. A palavra pródigo, na sua etimologia, quer dizer aquele que gasta excessivamente, ou a parábola do filho irresponsável. E o Senhor Jesus estava diante de alguns filhos irresponsáveis naquele momento. E ele começa discorrendo esta parábola para ver aonde aqueles homens entendiam que eles precisavam se encaixarem na mensagem de Cristo. E ele começa dizendo: havia um homem rico fazendeiro, que por sua vez tinha 2 filhos. E o filho mais moço chega para o seu pai e diz: pai, dá-me a parte da herança que me pertence. O pai, por sua vez, ouve o pedido do filho mais moço, que não era um pedido comum, até porque herança só se divide dentro da cultura hebreia. E nós estamos falando do Novo Testamento, já são chamados de judeus, dentro da cultura judaica. Só é dividida a herança, que não propriamente é dividido, mas é administrado pelo filho mais velho, aquele que é chamado de primogênito, porque sobre ele repousa uma bênção espiritual. Depois que o pai morre, o filho mais velho assume o governo da família, de todos os bens do pai, e tem que cuidar da viúva, dos irmãos e dos trabalhadores da família. Mas, no entanto, o filho mais novo é quem convida o pai e lhe faz a proposta dele dividir a herança enquanto ele vive. Houve aí dentro da cultura judaica uma quebra de princípios. Ele desonrou seu pai. Dentro desta desonra, a Bíblia nos afirma lá em Deuteronômio, capítulo de número 21, fala acerca do filho que, se ele for truculento, se for um filho problemático, que não respeita os seus pais, a lei manda que os pais peguem-o pelo braço, leve até um dos anciãos da cidade e diga o tipo de situação que está acontecendo dentro da sua casa. O ancião, depois de comprovar a situação, ele ordena que o filho seja levado para a praça pública e morto apedrejado, para servir de exemplo para todos os habitantes de Israel. Conhecendo este crivo da lei, o pai faz a proposta ao filho mais velho para dividir a herança, para que o filho vá embora, para que o mais novo vá embora, porque é a única maneira de mantê-lo vivo dentro da cultura e das tradições do judaísmo. Isto fica claro quando o pai decide dividir a herança. Filho pedir a herança ao pai vivo, deseja a morte dele. Filho que pede herança ao pai vivo dentro da cultura judaica mostra desonra, em primeira instância, a palavra de Deus, a lei de Deus. Ele já começou quebrando princípios. Quebrando princípios aqui, à luz da palavra, dá a ideia que ele está destruindo o altar da família, o altar que consolida a fé da família. Ele está destruindo a autoridade patriarcal do pai. Então ele já não é bem-vindo dentro da comunidade. Esse altar, uma vez destruído ou quebrado por um princípio deturpado por um dos filhos, pode também custar a estadia da família no lugar. Ou ele se retira e torna-se um forasteiro, ou ele é entregue para as mãos do ancião para ser morto. Um pai decide tomar alguns prejuízos. Isso é coisa de pai e mãe. Ele decide abrir mão
de alguns bens, ele decide abrir mão até da sua autoridade para não ver um filho morto. Ele decide observar até um altar quebrado para não ver o sangue de um dos seus filhos ser derramado. Isto é sentimento de pai, isto é sentimento de mãe, é o sentimento que Deus teve por nós, entregando seu filho na cruz do Calvário para morrer por nós mesmo, nós não sendo merecedores. A Bíblia diz que quando ele divide a herança, o filho mais novo entra para dentro do seu quarto, para os seus aposentos, e ali ele vai fazer projetos e planos acerca de como será a sua vida. Uma vez pedindo a herança, fica claro que o filho já não observa mais a lei de Deus. E a lei de Deus não sendo observada por esse filho, ele traz maldição para o seio da família. Uma vez que ele não tem mais respeito à lei de Deus, ele não terá respeito a pai e mãe, porque a maior lei dentro de Israel é a lei de Deus, e a segunda lei é a patriarcal. Mas a lei patriarcal, a autoridade patriarcal, que é a autoridade dos pais para com os filhos, é regido ou regida pela lei de Deus. Observe que lá no Êxodo, capítulo de número 20, verso de número 12, escrito está o mesmo que o apóstolo Paulo fez menção em Efésios capítulo de número 6, versos 1, 2 e 3, quando ele diz: vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo, para que se prolongue os seus anos de vida e paz e tudo te vá bem, porque esse é o primeiro grande mandamento com promessa. Não existe promessa na vida de quem quebra princípios. Não existem promessas na vida de alguém que burla as leis de Deus. O próprio Jesus, sendo indagado uma certa feita pelos seus discípulos, e ele como filho, quis ser obediente às leis do Pai. Quando eles demonstram algumas questões da lei que precisava ser observada, e eles entenderam que Jesus poderia não cumpri-la. Aí Jesus disse: olha, eu não vim para abrogar a lei, mas para fazê-las cumprir. Então eu entendo que nem o próprio Jesus abriu mão de viver segundo a palavra do Pai. Lá em Mateus capítulo de número 4, versículo de número 4, quando Jesus estava no deserto sendo tentado, e o adversário veio lhe fazer uma proposta em transformar pedras em pães para testar a sua obediência, Jesus vira e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Com isso ele dá a entender que nem na hora da tentação ele quebra princípios, ele vive debaixo da lei do Pai. Então, no capítulo de número 15, verso de número 1, do mesmo Evangelho segundo João, Jesus falando acerca do trabalho da seara, ele diz: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai o agricultor. Ele sempre se coloca debaixo de uma autoridade. Ele nunca se coloca, mesmo sendo Deus encarnado, o Filho de Deus sendo Deus encarnado, ele nunca se coloca acima da lei de Deus. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, corta, mas toda aquela que dá fruto, limpa, para que ela dê mais frutos. Então isso é a lei da hierarquia. E quando nós não vivemos essa hierarquia, quebramos princípios, destruímos altares e deturpamos verdades de Deus e ensinamos outras pessoas a errarem. Quando Jesus trata do assunto do filho pródigo, e ele fala da questão que o pai divide a herança, ele não está dizendo que o pai ali
está abrindo mão da autoridade patriarcal. Ele nos ensina uma grande lição acerca da graça, ainda naquele tempo. Jesus está nos mostrando que a graça favorece o homem mesmo sem ele merecer. Foi quando ele entrega a herança, algo que ele não merecia e não tinha direito. Ali já dá a ideia da graça de Deus sendo impetrada na vida do homem errante para lhe dar uma nova oportunidade. E quando ele pega ouro, prata, servos, servas, animais, especiarias, e vai para uma terra longínqua. Lá nesta terra, ele revela o substrato do seu ser. É ali que ele mostra o quanto ele estava dentro da casa do Pai há muito tempo, quebrando princípios. Dentro da casa do Pai, mas desviado. Com quantas pessoas eu falo nesse momento? Que encontram-se dentro dos templos, que encontram-se dizendo que está cultuando a Deus, que encontram-se chorando, pregando, louvando, orando, mas quebrando princípios, destruindo altares. Porque uma vez que eu quebro um princípio, eu destruo um altar. Os altares do Senhor, ele tinha toda uma logística para ser arrumado. Antes de colocar o altar em evidência, o Senhor convidava aqueles que iriam preparar o altar para uma vida de retidão. Lembra-te da viúva pobre? Quando ela entra no templo para depositar a sua oferta, e os ricos colocavam ali o que lhes sobejava. Oferta aqui na Bíblia é sacrifício, e todo sacrifício tem que ser levado ao altar. E quando ela leva o seu sacrifício, tudo que ela tinha, e coloca no altar do Senhor, aí Jesus revela algo para os seus discípulos. Veis aquela mulher pobre que colocou aquela pequena moeda, e os demais que colocam ali o que lhes sobejam, o que eles têm demais, ou que lhes sobejam. Ele estava dizendo, ela colocou a melhor oferta, ela fez um grande sacrifício, ela sim reconstruiu um altar, porque ela deu tudo o que ela tinha. Os outros dão aquilo que sobra. Então eles não se preocupam com uma logística do culto, com uma arrumação espiritual da sua vida, com aquilo que Deus acha acerca do que eles colocaram no altar. Ela não, veio com lágrima nos olhos. Assim é a vida daqueles que vivem dentro da igreja, mas com o coração distante, como o filho pródigo, que estava próximo dos pais, mas longe do altar. Quando o pai lhe entrega tudo, alguns dias depois, ele vai para uma terra longínqua. Naquela terra ele começa a gastar tudo que o pai lhe deu, que custou muito suor e muito abençoado, grão por grão do que o pai plantava. Muitos abençoados eram os servos do seu pai, porque viviam debaixo da lei de Deus. Os animais eram criados de forma abençoada, porque a bênção do Senhor estava sobre eles. Uma vez alguém quebra princípios e pega aquilo que é bênção e toma posse dele, torna-se maldição, não prospera. Foi o que aconteceu com aquele jovem. Ele achou que aquilo que o pai conquistou com bênçãos debaixo da lei de Deus e das bênçãos de Deus na mão dele iria continuar crescendo. Deixa eu te dar aqui um conselho. Bênção de Deus só é bênção na mão daqueles que cumprem mandamentos e observam princípios. Caiu da mão de alguém que quebra princípios, torna-se maldição e não prospera. A Bíblia nos diz
claramente que quando ele chega em uma terra longínqua, a primeira coisa que ele faz com o fruto das bênçãos de Deus, veja como ele gastou aquilo que era fruto de bênção, com prostitutas, com bebedice, na glutonaria, gastando desenfreadamente. Deus, que é um Deus que não abençoa quem quebra princípios, logo trava os céus, fecha as portas, a terra onde ele colocou a planta dos pés tornou-se maldita, veio uma grande fome, invadiu o lugar, porque tinha um anátema dentro dela. Uma vez que ele quebra princípios, ele torna-se um anátema. O que significa a palavra anátema, pastor Enoque? Maldito ou amaldiçoado. Lembra-te de Jericó, quando Jericó pecou? E Deus mandou que Josué acabasse com Jericó, derrubasse os muros através da adoração e queimasse a fogo tudo que ali tinha e matasse todos ao fio da espada. No final ele disse: e que seja toda a terra anátema, maldita ou amaldiçoada, porque quebrava princípios, entrando por caminhos de idolatria. Então, quando o jovem entra na terra, ele era um anátema, quebrou princípios, tornou-se maldito e maldição. Ele não seria bênção para as pessoas com quem ele se relacionasse. É uma grande realidade, porque sobre ele repousava agora maldições. Aonde ele chegasse, danos iriam acontecer. Na terra que ele entrou, a fome entrou. Quando acaba todo o dinheiro que estava em sua mão, ele perde servos e servas, e acaba todos os seus animais, ele agora começa a procurar um trabalho, não para conquistar de volta aquilo que ele perdeu, mas para ter pelo menos o pão para o seu estômago. E ele não consegue nada. Por quê? Porque sobre ele repousava uma maldição. Ele quebrou princípios, tornou-se anátema, maldito, e aonde ele pisasse amaldiçoaria. A única terra que lhe abraçou foi uma terra de malditos, uma terra amaldiçoada, um pequeno vilarejo chamado Gadara. Gadara, por sua vez, era terra de judeus não ortodoxos, judeus que também quebravam princípios. E observem como é que funcionam as coisas na vida de quem vive debaixo de maldição. Ele tem um imã para se encontrar com outros malditos e para terras malditas. Ele nunca vai conseguir se aproximar de quem está debaixo da bênção, porque a própria Bíblia diz que é um princípio bíblico, que um abismo chama outro abismo. Quebrou princípios, o declínio dele vai ser para onde princípios são quebrados. A terra de Gadara tinha judeus não ortodoxos, ou seja, judeus que não cumpriam mais a lei de Deus, eram também anátemas. E por sua vez, todo judeu ortodoxo, judeu que cumpre os mandamentos de Deus, ele tem alguns parâmetros da lei na parte de alimentação e na sua liturgia de culto e de vida, que eles não se aproximam de alguns animais que para eles são impuros, inclusive o porco. Só que dentro de Gadara existia uma cultura. A criação de porcos no lugar estava em Gadara, porque era um lugar de anátemas, de pessoas que quebravam princípios, que destruíam altares. E quando ele chega em Gadara, ele tem que descer as partes mais baixas da vida de alguém que vive debaixo de maldição. Uma realidade nua e crua. É uma coisa até que me entristece em falar. Quando o cidadão chega em Gadara, eu acho que ele para fazer uma reflexão da vida. Observem quantas vezes, com a atitude daquele jovem, ele sai mudando o seu ambiente. Primeiro, ele está dentro de um ambiente de bênção. Ele ainda está debaixo da bênção. Embora quebrando princípios, ele está dentro da tenda do Pai. Então, embora a maldição já esteja dentro dele, ele está coberto de bênção.
O pai quebra as maldições. Uma vez que ele sai de debaixo da autoridade patriarcal, ele já não tem mais a cobertura espiritual. Porque para viver as bênçãos do Senhor é como Paulo falou: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, segundo a lei de Deus. Quebrou o princípio, saiu de debaixo da bênção. Saiu de debaixo da bênção, não cumpre-se sobre ele aquilo que está escrito em Salmos 34:7. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Ele não teme. Então os anjos do Senhor não estão acampados ao redor dele. E também não vai livrá-lo do mal, porque ele é alguém que quebra princípios. Ali em Gadara, ele para meditar. De dentro de um lar, debaixo da bênção, debaixo da proteção patriarcal, que está debaixo da lei de Deus, para um lugar de glutonaria, bebedice e prostituição. O ambiente dele já mudou, não porque Deus mudou, as atitudes dele fez com que o seu ambiente mudasse. Do ambiente de prostituição e glutonaria para um ambiente de maldição, de escassez, de perda total, de miséria. Foram as atitudes dele que foi guiando ele para esses ambientes. Do ambiente de miséria total para um ambiente mais baixo. Ele chega em Gadara e procura um emprego. O único emprego que lhe é oferecido é a de tomar conta de porcos. Mas quem era pastor Enoque que cuidava de porcos naquela época? Era trabalho de escravos. Só que quem chegou procurando emprego, chegou com uma túnica de nobre, alparcas de nobre no pé, anéis de nobre nos dedos, uma pequena túnica de nobre com um quipar de nobre na cabeça. Para assumir o emprego que estava em aberto, a vaga que estava aberta, ele tem que tirar o quipazinho de nobre. A túnica de nobre vai dar lugar à túnica de escravo. A túnica de nobre é colorida, uma túnica trabalhada, bordada. A do escravo é de pano de saco rústico, escuro. O último tipo de algodão que existia, o pior, somente escravos usavam. Era uma túnica que mais parecia um saco com um furo nos lugares para enfiar os braços e o pescoço e nada mais do que isso. Outro sim, um escravo trabalha descalço, porque ele não é digno, tirou as sandálias do pé, demonstra que é uma falta de dignidade, é um indivíduo que não é digno de viver em sociedade ou em lugares honrosos. Lembra de Moisés? Quando ele se aproxima da sarça que ardia e o fogo não consumia, a primeira coisa que ele ouviu da parte de Deus foi: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde tu pisa é terra santa, ou seja, lugar honrado, lugar de honra. Ali ele tinha que se despir e tirar as alparcas para ser abençoado. Dentro do chiqueiro ele tinha que tirar as alparcas para ser amaldiçoado. Ele assumiria um papel que não era dele. Ele era um nobre na pele de um escravo. Isso é a vida de quem quebra princípios. Com quantas pessoas eu falo agora que está vivendo uma vida que não é a tua, que está vivendo uma história que não é a sua, uma realidade que não é a tua, em um espaço que não é o teu, uma verdade que não é a sua, porque você quebrou princípios. A sua verdade é uma verdade de bênçãos, a sua realidade é uma realidade de princípios, mas você quebrou princípios. A sua realidade é uma realidade de paz, de gozo na alma e, acima de tudo, com o nome escrito no livro da vida, porque é conhecedor da palavra de Deus. Mas quando quebramos princípios, a primeira coisa que nós perdemos é o nosso lugarzinho escrito, que está escrito lá nos céus, o nosso lugarzinho ao lado do Mestre. Apocalipse, capítulo de número 22, versos de número 18 e 19, escrito está: aquele que acrescenta um acento, uma vírgula nas profecias desse livro que hoje tenho escrito, lhe será acrescentada todas as pragas e maldições que aqui estão escritos. E aquele que tira um acento, uma vírgula, lhe será tirada a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Quebrou princípios, tirou mandamentos da palavra do Senhor. A primeira coisa que vem são maldições, porque você acrescenta
Na palavra, aquilo que não tem, a sua vontade sobrepõe-se à vontade de Deus. Então você está acrescentando. Quando você não quer viver princípios, você tira da palavra alguns mandamentos. E aí você perde seu lugarzinho na cidade santa e não vai provar a árvore da vida. Aquele menino, quando chega lá dentro, vai trabalhar. E o escravo só tem direito a uma refeição. Depois que ele assume o posto, ele tira a túnica de nobre, alparcas dos pés, os anéis da mão, e vai assumir um posto que não é o dele, mas que por sua vez a sua desobediência lhe encaixou naquele posto. E quando ele começa trabalhando, ele percebe que ele só tem uma refeição por dia, porque escravo só tem uma refeição e direito a tomar água três vezes por dia. E ele percebe que a realidade ali é outra. Na casa de papai tem tudo. Na casa de papai tem bênçãos. Na casa de papai tem conselhos. Na casa de papai e mamãe tem abraço, tem afago, tem carinho, tem servos e servas ao seu dispor. No serviço escravo, tem vozes gritando ao seu ouvido e mandando ele assumir o posto de humilhação, se é que ele quer viver com um alimento por dia e ter um lugar dentro, no meio dos animais para dormir. Porque ele não tinha um quarto, ele não tinha uma cama, ele dormia dentro do próprio chiqueiro, no meio das palhas. Mas certa feita ele para com muita fome e diz: é verdade, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, mas eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele volta ao estado de consciência. Quando ele para refletir, aí então entra em ação o Espírito de Deus. Porque lá em João, capítulo de número 16, verso de número 8, diz que quem convence o homem do pecado, juízo e justiça é o Espírito Santo. Quando acontece dentro daquele jovem o sentimento de arrependimento, aí vem a virtude do Espírito. Por quê? O Espírito Santo não estava nele, mas estava ao seu redor, esperando uma oportunidade para trazê-lo de volta ao estado de consciência. Quando a Bíblia diz no capítulo 15, verso de número 17 do Evangelho de Lucas: e ele, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Ali da ideia que ele, o cair em si é retornar ao estado de consciência. Foi quando ele parou e deixou as frustrações de lado, a empolgação de lado, e volta a viver a realidade da vida. Quantos crentes empolgados, quantas pessoas criadas no Evangelho, na lei de Deus, até os que não foram criados, mas que tiveram a oportunidade de conhecer de perto os mistérios de Deus, se empolgaram e se deixaram ser levados pelos benefícios, pelos despojos. Entrou para a guerra, apareceu o despojo, abraçou o despojo e esqueceu que você não foi chamado para levar o despojo, mas para vencer as guerras. E estão vivendo como um filho pródigo. Quando ele cai em si, ele sai de volta em direção à casa do pai. E o pai sabia que ele retornaria. Sabe por quê? Olha para cá. Quem come deste pão e bebe desta água não consegue ficar distante dela. Aleluia. E quando ele vai em direção à casa do pai, o pai, sabendo que ele retornaria, todos os dias estava à beira da estrada, e não foi 1, 2 ou 3 anos, foram alguns anos depois. Foi um processo árduo
que Deus permitiu que ele vivesse para que ele caísse em si. Por sua vez, o pai observa de longe, no cenário seco e árido das penínsulas do Sinai, um escravo que vem vindo em sua direção, maltrapilho, mal cheiroso. Ele despediu quem? Um filho nobre, fazendeiro, cheio de posses, servos e servas, ouro e prata, muitas especiarias, jovem, bonito, robusto. De longe ele observa que vem vindo na sua direção um escravo, túnica de escravo, barbudo, cabeludo, descalço e mal cheiroso. Mas de longe ele percebe que era o seu pai do outro lado. O pai não percebeu que era o filho, porque ele despediu um filho de fazendeiro. De longe vem um escravo olhando para ele e gritando: pai, pequei contra os céus, quebrei princípios, neguei mandamentos, destruí o altar da família, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas recebe-me como escravo que eu sou. Eu saí como filho de fazendeiro, volto como escravo, me recebe como escravo que sou, porque não sou digno de ser chamado teu filho. Faz de mim como um dos teus trabalhadores. Coração de pai é uma coisa terrível. Coração de mãe não dá para entender. O pai olha e observa que quem uma vez quebrou princípios voltou maltrapilho, mal cheiroso, na condição de escravo, mas com coração maduro, com uma mente transformada. A vida moldou o caráter dele. O sofrimento encaixou ele de volta onde ele deveria ser encaixado. Ali o pai percebeu que o maior bem que ele fez foi ter despedido o filho, entregando aquilo que ele não merecia, mas que era necessário para a sua transformação. E quando o pai ouve ele dizer: já não sou digno de ser chamado teu filho, mas em primeiro lugar ele diz: pai, pequei contra os céus e perante ti. O pai entendeu, ele voltou maduro. Ele compreendeu que o pecado dele não foi contra mim, foi contra Deus, que ele quebrou princípios, mas voltou arrependido, dizendo: já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele estava dizendo: eu preciso da bênção patriarcal, eu preciso me reconciliar com Deus, mas é o Senhor quem vai me guiar até voltar. Aleluia! E quando ele se aproxima do pai, o pai grita para os seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Ele não tinha levado tudo, de onde saiu esta roupa? Pai é pai, meu irmão. Ele sabe muito bem os filhos que tem, então ele já deixou preparado a honra do retorno. Traz depressa a melhor roupa e vesti-lo. Ponde-lhe um anel na mão e sandália nos seus pés, porque ele chegou na condição de escravo, mas ele não é escravo. Arranque essa túnica de escravo dele, põe de volta a túnica de filho, porque ele é filho. Põe-lhe anel na mão, que é o símbolo da restauração da aliança patriarcal. Eu renovo o meu pacto com meu filho. Põe-lhe sandália nos pés, porque existe uma nova jornada para ele. Matai o bezerro cevado, comamos e alegremos-nos, porque o meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Para finalizar, o segredo não está na túnica nova que o pai deu. Também não está na restauração de aliança, com o anel que ele colocou em suas mãos, nem tampouco na sandália nos seus pés. O segredo de tudo que Jesus revelou ali está no bezerro cevado. Quando ele diz: trazei o bezerro cevado, matai-o, comemos e alegremos-nos.
Porque se meu filho estava morto, ele não diz estava perdido. Em primeiro lugar, ele diz estava morto, quebrou princípios, tornou-se anátema, estava debaixo de maldição, reatou o pacto comigo. Automaticamente Deus renova o pacto nos céus, porque o pacto patriarcal traz de volta a honra para o filho. Então ele estava morto e reviveu, a maldição caiu, a bênção tornou a vida dele. Mas existe um segundo ponto, que é a parte do altar que ele precisa reconstruir. Quando o pai diz matar o bezerro cevado, o que é um bezerro cevado, pastor? É um animal de no mínimo ou no máximo 3 anos de idade, sem mancha, sem mácula, sem defeito físico, que é usado somente em ocasiões especiais, como, por exemplo, sacrifícios no templo maior, porque na sinagoga não é lugar de sacrifício, sinagoga é lugar de ensinar, de administrar as leis e ensinar leis dentro de Israel. Lugar de sacrificar, só existe 2 dentro de Israel. 3 lugares: monte, altar no templo e altar familiar. E dentro da cultura e das tradições familiares, quando o filho faz o que o pródigo fez, tem que convidar um profeta, um ancião, um sacerdote, dar uma festa. Os servos da casa imolam o bezerro cevado. Mas quem reconstrói o altar para colocar o animal é quem quebrou princípios. Então ele tinha que cortar lenhas de tamanho uniforme, no mínimo um côvado de tamanho cada peça da lenha, 45 centímetros, no máximo 2 côvados, 90 centímetros cada tora de lenha. Reconstruir o altar, símbolo da união, e ele tem que botar cada peça de madeira organizada ao redor do altar de pedra. Depois, quem pega o animal imolado e coloca sobre o altar é o filho. Quem dispensa a bênção sobre o altar para que o Senhor receba o sacrifício é o sacerdote convidado. Depois que o sacerdote convidado dispensa a bênção, o ancião traz uma palavra de conselho para o jovem e para o pai e faz aquilo que eles chamam de reatar a aliança perante o conselho do ancião. Depois que o ancião comprova e diz para o sacerdote que o conselho foi dado e foi seguido, a bênção vem sobre toda a casa e a festa vem, todos comem e se alegram, porque o altar familiar foi reconstruído. Ou seja, onde tem um altar tem culto, onde tem culto tem manifestação da presença de Deus. Aleluia! Quando o altar foi reconstruído, Deus se manifestou entre a família, e aí a graça repousa. Deixa eu te falar uma coisa: quantas vezes você desviou do evangelho e voltou, mas volta e desvia de novo, você apenas reatou alianças, mas nunca reconstruiu altares. Hoje, Deus te convida a reconstruir o altar de filho para com o Pai que é Deus. Como está a tua vida? Você vive uma vida de escravo ou de filho? De servo ou de primeiro? As bênçãos estão sobre você, ou com as suas atitudes você se tornou um anátema? Eu quero orar com você agora. Para vocês que estão afastados do evangelho, é momento de reconstruir o altar. Para vocês que tiveram atitudes que te afastou de Deus, é momento de retornar. Para você que está frio na fé e não sabia o porquê, eis aí Deus falando com você. É a tua aliança, mas não reconstruiu o altar. É momento de reconstruir o altar.
eu quero orar por vocês. Eu quero orar por vocês. Mas se porventura você está afastado, ouviu o Senhor falar, e quer fazer como o pródigo, retornar à casa do Pai, eis o tempo oportuno. Deus, eu te apresento cada uma dessas vidas e peço que as tuas potentes mãos estejam sobre estas pessoas. A esses que quebraram princípios e estão sofrendo danos, ó meu Deus, vai repreendendo agora todo o mal deste coração arrependido. Destrói as maldições adquiridas pela quebra de princípios. Faz com que eles venham reconstruir o altar, seja na tua presença ou diante da sua família, porque tem filhos que nos ouvem e estão sofrendo, porque precisam retornar à casa dos pais e pedir perdão pelos erros cometidos, para que a vida deles possam prosseguir debaixo das tuas bênçãos. A esses que abandonaram a tua presença, mas que decidiram retornar agora, recebe-os de volta, Senhor. Reescreve os seus nomes no livro da vida e dá para eles uma nova oportunidade de serem abençoados para a glória do teu nome. Amém. Que Deus em Cristo continue abençoando as vossas vidas. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, que o poder, a unção, as revelações e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos desde agora e sempre. Amém. Até o próximo momento da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.